Tudo bem, gente? Meu nome é Felipe Atabi, eu sou o fundador e CEO da ForEquity Media Ventures. Eu fui o ACMO da Stone e ex-diretor de marketing da Ambev. Eu vim falar um pouquinho aqui para vocês sobre planejamento estratégico. Normalmente é uma coisa muito complexa que muita gente não faz dentro das próprias empresas, mas na verdade planejamento estratégico deveria ser um negócio que todo mundo deveria fazer e entender o quão importante isso é para sua empresa, independente do tamanho. Porque se você não sabe para onde você está indo, você pode estar indo para qualquer lugar e qualquer lugar não necessariamente é bom para sua empresa e para o futuro do seu empreendimento. Então, o que eu trago aqui para vocês? Tá? Eu fiz durante muito tempo, pelo menos de umas 6 empresas, todo o planejamento estratégico delas, sendo de uma agência de publicidade, já fiz de uma grande instituição, como é o caso da Ambev, já fiz outras um pouco menores, como instituições como um hotel e um spa de luxo, mas eu também já fiz de grandes instituições, como é o caso da Stone Co., todo esse olhar do planejamento estratégico. Você deve estar se perguntando o que planejamento estratégico tem a ver com marketing. Na verdade, marketing é uma coisa muito mais complexa do que só comunicação. Marketing é o fundamento do seu negócio, é a mercadologia, o entendimento do mercado e o como você vai se posicionar a partir das suas alavancas de negócio. Entender isso é muito importante porque marketing não é só comunicação, marketing na verdade é business. E o planejamento estratégico, por muitas empresas, é sim liderado para o marketing, porque ele entende profundamente as dores do consumidor, ou até do B2B, né? Quando você tem um Ideal Customer Profile no B2B, o que você está endereçando de dor e como você deveria fazer isso. O início de um planejamento estratégico, ele começa muito por um entendimento que não deveria ser algo complexo. Quanto mais complexo for o planejamento estratégico, mais difícil vai ser de todos os seus funcionários e colaboradores replicar isso no dia a dia e ter essa visão estratégica de longo prazo. A gente fala muito em planejamento estratégico numa visão de operar via bússola e de operar via radar. Quando a gente opera um planejamento estratégico via bússola, você está olhando simplesmente os shiny spots, né, os pontos brilhantes que estão aparecendo nesse radar, e a gente entende que esse ponto brilhante ele é muito legal, mas se você não tiver um norte muito claro, automaticamente você vai mudar muito o curso da tua jornada para tentar esses pontos brilhantes, que são os pontos que aparecem no radar. Quando a gente olha um planejamento estratégico pautado por uma bússola, você tem um norte estratégico muito claro, que é o norte em si que a bússola aponta, mas na média, se você não entende que isso pode ser maleável de alguma forma no seu percurso, você acaba ficando cego e míope às grandes oportunidades que podem surgir nesse meio do caminho. Então, quando a gente fala em planejamento estratégico, tem o norte estratégico na maioria das vezes, mas também você tem a bússola ligada e o radar, na verdade, para você estar no dia a dia identificando o que são os pontos brilhantes, desde que eles estejam na sua jornada de crescimento e por onde você quer ir, você acaba desviando um pouquinho o percurso e entende o que ele pode trazer de benefício para o seu negócio. O Silvio Meira tem uma frase super legal que é a elegância da simplicidade. Quando a gente fala em planejamento estratégico, quanto mais simples e elegante for o seu planejamento estratégico, mas todo mundo vai entender, e essa lógica do radar e bússola é muito importante ser as duas ao mesmo tempo. Você seta o norte estratégico e você tem toda a jornada de entendimento do seu radar ligado para você entender que são pontos importantes que vão aparecer, talvez desviando um pouco do seu percurso, mas vão te ajudar talvez a chegar bem mais rápido no planejamento estratégico e na visão de negócio de futuro, turma. Então, esse é um preâmbulo inicial para vocês entenderem o benefício e o importante ser simples. E o importante é ter a visão do radar e da bússola ligadas ao mesmo tempo na construção do planejamento estratégico. Agora a gente vai entrar talvez na primeira etapa do planejamento estratégico, que é o entendimento do que está dando certo no curto prazo, o que está dando errado no curto prazo e o que estão as oportunidades, talvez esses pontos brilhantes do radar que aparecem que vocês já conseguiram identificar. O planejamento estratégico normalmente é feito num trabalho muito profundo de conversar com as principais lideranças do negócio, é quase como se fosse uma entrevista em profundidade com essas pessoas, de analisar o que cada uma individualmente entende como sendo os pontos positivos, entende como sendo os pontos negativos e entende como sendo as oportunidades de negócio. Normalmente você entrevista ali próximo de 5 a 15 pessoas, com entrevistas de 30, 40 minutos, lideradas normalmente por um terceiro, tá? Para não ter aquele viés de confirmação das discussões que já estão acontecendo dentro da própria empresa, para você entender que cada um executivo, que pelo menos está há bastante tempo na empresa, entende o futuro da empresa ou de maneira igualitária ou de maneira muito diferente. Isso é super importante porque quando a gente fala de diversidade, principalmente nas grandes instituições, o principal ponto da diversidade é a diversidade de pensamento. Se todo mundo pensar muito parecido,
as oportunidades, os shiny spots, ou os pontos negativos e os pontos positivos vão ser os mesmos entre todos os executivos que vão estar respondendo. O ideal é que você tenha pessoas que realmente pensem muito diferente, alguém da área de tecnologia, alguém da área de supply, alguém da área de produto, alguém da área de marketing, alguém da área de growth. Na verdade, você pega jurídico, financeiro, absolutamente todo mundo, para ter um pouco dessa visão completa do que são as principais estratégias e visões de positivo e negativo. Você acaba listando isso dentro de uma lógica de matriz SWOT. Eu acho que todos vocês provavelmente devem ter escutado, que é o que é de força, o que é de fraqueza, o que tem de oportunidades, o que tem de ameaças. Ameaças são super importantes, mas eu olho muito mais pela perspectiva de oportunidades, porque quando a gente está fazendo planejamento estratégico, ameaças são interessantes, mas se você fez um bom trabalho durante o ano, dentro de um planejamento estratégico que normalmente você faz num período de uma visão de um ano e uma visão de 3 anos, todo ano você acaba analisando o que você fez no último planejamento estratégico, vê se as oportunidades e ameaças continuam as mesmas e continua replicando e vendo as novas oportunidades para um próximo ano. Então, nesse lado, tudo começa com a visão do status atual. O que é, e baseado nas entrevistas que foram feitas, as oportunidades, ameaças e todo ponto de força e fraqueza. A gente fez um trabalho super legal aqui na V4 de entendimento desse planejamento estratégico. A gente usou essa mesma metodologia. Eu acabei liderando o planejamento estratégico, eu entrevistei mais de 15 pessoas que são os líderes hoje da V4, identificamos as oportunidades e ameaças e em conjunto fizemos uma análise de entendimento de o mercado está crescendo, a competição é pouco estruturada dentro desse varejo mais massivo, nos grandes clientes é bastante estruturada, essa capilaridade da franquia que a V4 tem é super importante porque traz uma coisa muito legal, e dos pontos de desenvolvimento negativo a gente viu como a priorização de fluxo de caixa, né, para onde esse fluxo de caixa estava indo, e propriamente o fluxo de abordagem de novos clientes, de como os novos clientes eram abordados e adentravam dentro da empresa. Isso é super importante. E a sensibilidade, a oportunidade que a gente identificou foi a sensibilidade econômica do pequeno e médio empresário. Se você pega, tem 21 milhões de CNPJs dentro do Brasil. A V4 ela atende o pequeno e médio, normalmente indústria e varejo que está ali dentro. Quando você olha, esse pequeno e médio varejista, ele tem uma mortalidade muito alta. Com essa mortalidade muito alta, é super difícil de você conseguir, na verdade, atendê-los, porque o lifetime value acaba sendo muito curto, então tem um turnover e um churn muito maior do que a média de atender outros tipos de segmento. E do ponto de vista de ameaças, vamos colocar assim, ou até oportunidades, quando a gente olha o desenvolvimento da tecnologia, principalmente de inteligência artificial, as grandes plataformas, tanto de compra de mídia quanto de produção de criativos, tem hoje uma facilidade muito grande ao produzir esses criativos. Então, o entendimento desse cenário, aqui eu estou trazendo só poucos exemplos, mas o ideal quando você faz um planejamento estratégico, lista no máximo 5 positivos, 5 negativos e no máximo 5 oportunidades, para também você conseguir fazer um senso de priorização do que realmente é fortaleza, do que é realmente fraqueza e do que realmente é uma oportunidade / ameaça para dentro da instituição. Depois que você faz isso, você junta todo esse time de executivos, provavelmente dentro de um workshop, numa sala, para vocês começarem a priorizar o que vocês identificaram em termos de diagnóstico, o que deveria manter, o que você deveria parar de fazer e o que você deveria iniciar e acelerar. Normalmente é um brainstorming meio coletivo a partir de tudo que a gente foi vendo dentro das entrevistas, e o principal é que é bem difícil fazer esse manter, parar e iniciar, porque todo mundo quer iniciar um monte de coisa, todo mundo quer manter um monte de coisa, mas a decisão de parar é talvez a mais difícil dela, porque você tem que entender que existe um momento de parar alguma iniciativa. Normalmente são iniciativas que já estão sendo postergadas há muito tempo, não tem o foco, e a priorização ao fazer um planejamento estratégico é entender o que você não vai fazer, para justamente entender o que você vai priorizar em termos de foco para acelerar teu crescimento. Então, no caso aqui da V4, a gente falou muito sobre o que é a base, o que deveria manter, que o Roy Hunters, que é uma plataforma que está dando super certo, o próprio livro do cientista do marketing também estava dando muito certo, o modelo de franquias em termos de crescimento e o board consultivo que a gente tem, que traz muitas provocações legais para dentro da empresa. Parar esse lado de atender pequenos negócios foi super importante, porque a gente fez uma análise estratégica de cohortes de clientes para entender tanto NPS,
quanto lifetime value, quanto de dinheiro, de average, receita mensal estava vindo de cada cliente, e a gente descobriu que o pequeno cliente, na verdade, dava prejuízo para a gente atender e tinha um NPS muito baixo com churn altíssimo. Então é super difícil você atender esse tipo de cliente, que é menor ali de 1,2 milhões de reais em termos de faturamento anual, principalmente se ele for um ponto de venda físico que não tem uma dependência tão grande no digital. No caso da V4, um business que ajuda no seu crescimento como um todo, esse business mais físico é um pouco mais complexo para a V4 atender e foi priorizado do ponto de vista mais macro dentro do planejamento estratégico. Outras ativações, como por exemplo ativar grandes eventos, como que não tem relação em si com o lado mais de marketing, como por exemplo Porsche Cup, ou ativações de outdoor dentro de aeroportos foram despriorizados. E do lado de iniciar foram listadas várias iniciativas que ou estavam já sendo testadas e precisavam ser aceleradas, ou iniciativas que a turma, a partir das oportunidades do planejamento estratégico, quis priorizar para acelerar um pouquinho, como contratação de pessoas estratégicas, como iniciar um projeto que é o Venture Capital da V4 em si, que é o Growth Capital, entre outros projetos, como até a compra da Stage, entre outros que a gente queria fazer para dar uma acelerada no business. A partir do manter, parar e iniciar, a gente tem um planejamento que é o 70-20-10. Esse 70-20-10 é uma metodologia que a Coca-Cola usa muito, que é para entender o que é proven, o que já está provado, que você deveria focar 70% dos seus esforços ali dentro. O que na verdade é 20% que deveria ser escalado, que são coisas que você já testou no seu último ano ou no seu último planejamento estratégico e precisam de mais esforço e foco e talvez financeiro para acelerar. E o teste é o que realmente você vai fazer de novo, que precisa ser 10% do seu foco para você não despriorizar todo o crescimento como um todo. Você deve estar se perguntando, mas o manter, parar e iniciar não é parecido com isso? Na verdade, ele é um pouco parecido, mas na maior parte das vezes, quando você tem uma lógica de provado o que você vai escalar e o que vai testar, isso ajuda as outras pessoas que não estão dentro da dinâmica do planejamento a entender que o foco que cada pessoa vai dar para cada uma das coisas. Muitas empresas tendem a cada ano trazerem coisas muito novas, como por exemplo de teste, e gastarem 70% do tempo das pessoas nesse lado do teste, não necessariamente no que está aprovado, no que está sendo escalado. Esse talvez é um grande erro das empresas que operam muito com o radar. A todo momento tem coisas muito novas acontecendo, o básico bem feito que a gente chama do que é aprovado, que é 70, na verdade esse é o que mantém a rentabilidade da sua empresa e o seu crescimento. Então é muito importante você entender o que já está aprovado, o que você vai focar 70% dos seus esforços, o que você vai escalar, que você já testou e vai investir 20% dos esforços, e o que você realmente vai testar dentro dos 10% de prioridade em si. Aqui no caso estão alguns exemplos da própria V4, do nosso planejamento estratégico, que era na verdade o provado, que era um modelo de franquias, que era assessoria one-to-many, né, de um para vários em si, o Roy Hunters como podcast para aquisição de clientes, a plataforma de brokers, de leads em si, o conselho consultivo e o livro. E de teste, a gente priorizou 3 testes, que é o Growth Capital, que era Ventures em si, a contratação do CHRO, que é a pessoa de gente, e a pessoa do CTO, que é super importante para uma empresa como a V4 em constante mudança, que é a pessoa de tecnologia, e essa visão de uma single entity, que é olhar como um todo e não necessariamente só franquia e franqueadora como é um modelo tradicional de franquia, e escalar. A gente já tinha feito teste com a Stage, a gente realmente comprou a Stage e escalou a partir do planejamento estratégico, e essa assessoria modular, que não é necessariamente um único produto para atender todo mundo, mas produtos diferentes a partir da necessidade de cada um dos clientes e não necessariamente uma assessoria simples e única com um único preço para todos os clientes, que é como a gente fazia no passado, que a gente testou no último ano, está super bom e está escalando cada vez mais. Depois que você faz isso, você tem um trabalho muito grande de conectação da visão do grupo, porque até então é uma lógica muito de o que eu tiro, o que eu coloco, o que eu identifico de oportunidade. Quando a gente chega no plan on a page, que é o plano em uma única página, você começa muito pela construção da visão do que você quer fazer, o que o grupo quer fazer, o que a empresa quer fazer para os próximos 5 anos, para você colocar uma ambição e ser fácil das pessoas replicarem dentro da tua organização para onde você quer chegar. Você define o teu cliente foco, que é o teu ICP, a persona ideal que você quer entregar e o como você quer entregar para ela a partir do que você já entendeu que está dando certo dentro da empresa. Define o que são os seus RTBs, que são os Reasons to Believe. Por que os funcionários e por que os clientes vão acreditar que você vai chegar nessa visão para esse cliente. Você define normalmente 3 a 5 Reasons to Believe, que são as suas fortalezas. Podem ser coisas que você já tenha construído, pode ter
coisas que você venha a construir a partir da tua visão estratégica, define mais ou menos a visão de jogo, de quais são os concorrentes dentro dessa visão que você poderia ter e define quais são as prioridades estratégicas que a gente chama de jobs to be done. O que deveria ser feito de maneira macro para entregar essa visão de grupo em 5 anos. A partir desse job to be done, você deveria definir o que o cliente, que dor do cliente você está resolvendo a partir do seu job to be done e botar as atividades, que aí sim são os projetos para entregar cada job to be done, definindo KPIs que entreguem esse job to be done, qual o percentual do foco do time para cada job to be done e quem é o responsável. Uma coisa muito importante dentro do planejamento estratégico é o responsável pelo job to be done, porque ele é a pessoa que vai liderar aquela vertical inteira para você chegar nessa visão estratégica de visão de longo prazo do planejamento estratégico. Então, você entender esse job to be done, você tem um accountability, ou quem que você vai cobrar como CEO, quem que você vai ligar, quem que você vai fazer reunião, e muito importante nos fóruns de discussão, normalmente você faz fóruns de discussão de grandes iniciativas, que são as atividades, mas a visão de job to be done como um todo é normalmente liderado por uma única pessoa que deveria olhar todas as atividades para se chegar. Aqui também a gente traz uma visão em si do que seria um planejamento estratégico na Page. Esse daqui no caso é o da V4, é a realidade, tá, turma? A gente fez esse trabalho basicamente no início de 2024, que foi super legal. A visão de grupo é muito importante, é The MarTech Enabler for Revenue Growth. O que é isso? É você se olhar não necessariamente como uma empresa de tech, mas de MarTech Enabler. Enabler no sentido de a gente vai ter algum tipo de tech interna, mas não vai ser o foco da empresa. A gente vai ser um canal, na verdade, muito forte para outras MarTechs que precisam acessar o pequeno e médio empresário, que é super difícil de acessar, só que a gente tem ali, em média, 6 mil clientes que são desse segmento, que a gente pode, na verdade, selecionar as melhores estratégias, as melhores ferramentas, as melhores plataformas para Revenue Growth, que é o nosso posicionamento. A gente não necessariamente é uma empresa de marketing somente, ou de comunicação, ou de growth, mas a gente quer ser a parceira estratégica para acelerar o crescimento de revenue, por isso Revenue Growth ali dentro, colocando sempre uma ambição em termos de faturamento, que é ali chegar em GMV de 1 bi e representar muito do PIB brasileiro, que é, se você atua com pequenas e médias empresas, você sabe que talvez 2/3 do PIB brasileiro vem de pequenas e médias empresas, então isso é super importante quando a gente está num país subdesenvolvido como o Brasil para atingir tanta gente. Você define o cliente foco, no caso da V4, são pequenos e médios, como está aqui no exemplo que eu estou trazendo para vocês, pequenos no sentido de mais do que R$1 milhão, que são os clientes médios, e os clientes grandes são acima de 24 milhões de faturamento, que é a forma como a gente V4 identifica uma segmentação boa para atender tanto do lado de e-commerce, que é uma dor muito grande, quanto do lado de inside sales, que é da geração de leads, para não necessariamente conversão 100% online, mas a conversão que cai num time de inbound e acaba sendo feita por eles. Na ponto de RTBs, né, das fortalezas, a gente definiu na verdade 4 aqui, da geração de mídia e quão de mídia a gente gerencia para esses clientes, que chegam quase a 600 milhões por ano, e quase a receita que a gente traz para eles, que chega a quase 7 bi a partir dessa mídia que a gente gerencia, se essa maior plataforma de Revenue Growth do Brasil, que hoje eu acho que considero com certeza o nosso próprio case muito legal, porque a gente cresceu muito nos últimos 3 anos, cresceu quase 30% ao ano, na verdade, dentro de uma lógica de compound growth que dá quase 110% de crescimento, e tem uma lógica muito grande de entendimento dos concorrentes. Podem ser concorrentes que hoje não necessariamente são diretos, indiretos. Aqui a gente listou alguns diretos, como por exemplo a S4, a Cadastra, a Nextforce, a Pareto, e indiretos, como por exemplo a Red Ventures, a própria Accenture, Song e a Mutante, que são plataformas um pouco maiores para clientes maiores, mas se eles quiserem ir para a cauda longa, que é onde a gente está, a gente tem que identificar essas oportunidades. E aí você define os concorrentes e basicamente as grandes jobs to be done. No caso da V4, billion sellers, que a gente quer chegar nesse representar 1 bilhão de faturamento para os nossos clientes como um todo. Land and expand, que é olhar como o nosso cliente, a gente vai conseguir fazer upsell e cross-sell dentro da própria base e chegar em uma lógica muito boa de rentabilização de cada um, e na lógica de o quanto a gente consegue, como uma empresa de serviço em si, ter mais talento e menos complexidade para manter a máquina girando de um ponto de vista de flywheel. A gente definiu os KPIs,
os projetos que vão entregar isso, o percentual de foco de cada um e o responsável. A gente sabe claramente o que o nosso Max vai fazer, o que o Rômulo vai fazer, o que o Torres vai fazer, como cada uma das pessoas que estão liderando, na verdade, os jobs to be done, para essa visão de planejamento estratégico do grupo como um todo ali em cima. Depois que você tem o Plan on a Page, que parece uma coisa mais complexa e com muito número, muito texto, o ideal é que você simplifique isso numa Strategy House. O que é uma Strategy House? É a forma mais lúdica de você exemplificar esse planejamento estratégico de marketing, de visão do que você está fazendo como empresa em si. Você começa pela visão, que normalmente você faz, você tem as grandes iniciativas, os jobs to be done, que todo mundo vai conseguir simplesmente falar, e você tem os seus foundations, o que são os valores, o que são a cultura, a base da empresa que vão conseguir entregar essa lógica, e aí desde CEO até um analista, estagiário ou jovem aprendiz, você consegue facilmente replicar isso para muita gente, e eles entenderem o que é a visão estratégica do planejamento estratégico da empresa como um todo. Depois que você faz isso, você desdobra em prioridades por quarter, numa visão de calendário de ano, o que eu vou fazer no Q1, Q2, Q3 e Q4, a partir dos seus jobs to be done. Então, para cada job to be done, por exemplo, do Bill and Sellers, você tem uma iniciativa que você vai fazer no primeiro Q e você tem uma iniciativa que você vai fazer no último quarter do ano. Você tem que saber priorizar para você não tentar fazer tudo ao mesmo tempo e definindo os responsáveis, assim sucessivamente para cada job to be done e para cada quarta você deveria ter um foco de atuação para você conseguir maximizar o máximo de atuação e throughput, né? O quanto que realmente vai ser executado do planejamento estratégico. E depois disso, você define tanto a lógica do que foi e do que são os principais KPIs dentro de uma lógica de scorecard, numa visão geral da empresa, normalmente mais financeira e grandes números, e numa visão por job to be done, para você entender que determinados KPIs são correlacionados a determinadas atividades, que são correlacionados a determinados jobs to be done, e a pessoa é normalmente responsável por isso, e todo o desdobramento de meta da empresa, se bem feito, a gente chama de cascateamento de metas. Todos os indivíduos e todos os funcionários deveriam ter metas cascateadas a partir dos grandes jobs to be done e das grandes metas estratégicas da própria empresa. Você define o source, né, da onde está vindo esse dado, o que foi o resultado daquele KPI no ano passado, no caso aqui 2023, e do que é a meta de resultado para o próprio ano, que no caso aqui é o budget de 2024, para cada um dos KPIs. Aqui também está o exemplo do que a gente fez para o planejamento estratégico da própria V4, com visão de NOPAD, geração de caixa, MRR, GMV, como os grandes KPIs macros financeiros da empresa. No lado dos jobs to be done, no caso do Bill and Seller, o score GMV e o ROAS, efetivamente, que a gente tem trazido para os clientes. Land and Expand, Revenue Churn, que se você quer manter uma rentabilidade da tua própria base, é super importante você não ter um churn tão alto, por isso que aqui Revenue Churn é o principal KPI. Quando a gente fala em mais talento e menos complexidade, que é o último job to be done da V4, a gente fala muito em MHS, que é o pão, quase como se fosse uma evolução do NPS, né? Que é o Must Have Score, que é o que você deveria ter para ser considerado. O ICP Churn, que é o cliente ideal, o Ideal Customer Profile, se ele está gerando churn dentro da base ou não, e o Growth Rate é o quanto a gente está conseguindo crescer a própria empresa em si para manter um pace saudável para dentro da organização inteira. Então, você define o seu planejamento on a page, você faz a priorização por quarta, você define o seu scorecard e, como eu sempre digo no início, isso deveria ser um básico bem feito e com elegância de um planejamento estratégico simples, que é super fácil de replicar, mas difícil muito de executar, porque se ele realmente foi profundo o suficiente, ele foi simples e não tão complexo, e que ele é facilmente replicável por todos os funcionários da própria empresa para o crescimento como um todo. Eu espero que isso tenha ajudado vocês, que ajude a tua própria empresa. Se você é uma empresa muito grande e não fez planejamento estratégico, aqui está um básico bem feito. Se você é uma empresa muito pequena e também não fez planejamento estratégico, aqui está um parâmetro muito bom do que você deveria ter dentro da sua própria empresa, mas uma visão de planejamento estratégico ela deve ser sempre seguida a partir de uma visão de simplicidade e elegância. Pensa que o Mandev, uma empresa de quase 60 bi, segue uma metodologia muito parecida com essa, e o takeaway, o que é o final, segue muito parecido com tudo que está aqui, que foi um pouco do que eu tive de experiência nos últimos quase 14 anos em grandes empresas e ajudando outras grandes instituições. Então foi um prazer falar com vocês, espero que tenha ajudado toda essa aula de planejamento estratégico. Obrigado.